Olá, meu nome é Ana Paula, sou acadêmica de medicina e vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado Análise do conhecimento e acesso a informações sobre a síndrome de Klinefelter por parte dos responsáveis pelos portadores da síndrome, que foi orientado pela professora doutora Michelle Suzin. A síndrome de Klinefelter é a neoploidia de cromossomos sexuais mais prevalente do sexo masculino, com incidência de até 1 em 450 homens. Dentre as principais manifestações clínicas podemos citar hipogonadismo, ginecomastia, comprometimento neurocognitivo, dentre outras alterações metabólicas importantes. Tendo em vista as manifestações clínicas, a síndrome de Klinefelter tem um grande impacto de maior mortalidade dos portadores. Entretanto, há um atraso no diagnóstico da síndrome, em que apenas 25 a 40% dos portadores são diagnosticados, e desses apenas 10% ocorrem durante a infância e adolescência. Isso deve a diversos fatores, entre eles a variabilidade fenotípica da síndrome. A revisão da literatura realizada durante a pesquisa demonstrou que há uma grande dificuldade em relação ao acesso e entendimento de informações sobre a síndrome de Klinefelter por parte dos pais portadores. Todos esses fatores juntos levam ao atraso no diagnóstico e no início da abordagem terapêutica da síndrome. Assim, o objetivo do trabalho constituiu em analisar qualitativamente e quantitativamente o conteúdo e informações que os responsáveis por portadores da síndrome de Klinefelter apresentam a respeito da síndrome, antes e após o fornecimento de material didático e científico sobre o tema, construído pelo grupo de pesquisa. No total, foram coletadas informações de 25 portadores, sendo 4 maiores de 18 anos. Aqueles com menos de 18 anos tiveram os questionários respondidos por seus responsáveis. Foram aplicados, no total, os seguintes questionários, abordando os seguintes temas: informações sociodemográficas, informações sobre o acesso e qualidade de informações obtidas sobre a síndrome, questionário para análise do conhecimento básico e aprofundado sobre genética e síndrome de Klinefelter, e também formulário de feedback para analisar o aproveitamento dos participantes durante a pesquisa. Ao longo do projeto, o grupo de pesquisa construiu um material educativo abordando genética e síndrome de Klinefelter em 2 partes. A pesquisa ocorreu da seguinte forma: primeiro, aplicação dos formulários 1, 2 e 3, em seguida, entrega da primeira parte do material informativo, em seguida, aplicação de formulário de feedback, depois, entrega da segunda parte do material informativo e, por fim, aplicação do segundo formulário de feedback e questionário de análise do conhecimento aprofundado sobre genética e síndrome para análise do aproveitamento e entendimento do material fornecido. No primeiro questionário, foi abordado o tempo de diagnóstico para os 22 portadores que receberam diagnóstico pós-natal, evidenciando que 52% vivenciaram uma espera de mais de 1 ano para fecharem o diagnóstico. Esses resultados não se assemelham da literatura. No entanto, a amostra da pesquisa é pequena, não o suficiente para afirmarmos que o diagnóstico tem ocorrido de forma precoce atualmente. Ao abordarmos os meios utilizados para a procura de informações sobre a síndrome, 2 formas de pesquisa se destacaram: consultas médicas e grupos de responsáveis por crianças portadoras. A prevalência do segundo método citado pode ser vista como uma resposta de adaptação à escassez ou dificuldade de entendimento das informações sobre o tema. Essa hipótese pode ser explicada pela análise quantitativa em relação ao acesso à informação sobre a síndrome de Klinefelter, em que 80% do grupo amostral considera que as informações que têm acesso não são de fácil compreensão e 56% raramente conseguem sanar as dúvidas apresentadas. Para a análise da percepção do grupo amostral em relação aos materiais que tiveram acesso após receber o diagnóstico, foi utilizada a escala Likert. Dentre as respostas, destaca-se que 52% dos participantes discordam totalmente da afirmativa. Os materiais sobre a síndrome de Klinefelter que tive acesso sanaram todas as minhas dúvidas. E 64% discordam totalmente da afirmativa, que considera que os materiais eram de fácil acesso e compreensão. Esses dados, junto aos dados apresentados anteriormente, reforçam a dificuldade do acesso e entendimento sobre a síndrome de Klinefelter por parte dos responsáveis por portadores. Durante a aplicação do questionário sobre o conhecimento básico de genética e síndrome, foram obtidas um total de 25 respostas. A média de aceitos variou entre 32% e 96%, sendo que os menores aceitos se concentraram em afirmações que abordavam conceitos básicos de genética, um tema que foi abordado posteriormente no material informativo fornecido. Embora a participação no grupo amostral na aplicação do segundo questionário tenha caído 68%, com um total de 8 respostas, a evolução na porcentagem de aceitos foi nítida, visto que, na segunda aplicação, a média de aceitos variou entre 37,5% e 100%. E também, apenas 9% das questões ficaram abaixo de 50% de acerto, enquanto que, na aplicação do primeiro questionário, 15% das questões obtiveram menos de 50% de acerto. Ao longo da pesquisa, foram aplicados 2 formulários de feedback. Ao analisar as respostas, é importante salientar que nenhum participante afirmou ter sentido muita dificuldade para compreender o material todo em nenhum dos momentos da pesquisa.
Formular um material acessível e didático foi uma das principais preocupações do grupo de pesquisa e foi um objetivo alcançado com sucesso. Ao final da pesquisa, foi possível concluir que há uma escassez de acesso a informações sobre a síndrome de Klinefelter por parte dos responsáveis por portadores. Além disso, há uma deficiência nos quesitos qualidade, atualização didática e confiabilidade dos materiais fornecidos. No grupo amostral analisado, esses fatos não implicaram diretamente em diagnóstico tardio dos portadores. A elaboração de um material educativo abordando genética básica e síndrome de Klinefelter acrescentou conhecimento nos participantes da pesquisa. E, por fim, com o intuito de expandir o material elaborado pelo grupo de pesquisa, essa ferramenta foi publicada em um site, geneticanacomunidade.com.br. Queria agradecer a minha orientadora, a professora doutora Michele Suzin, ao grupo de pesquisa, aos participantes da pesquisa que se propuseram a responder os formulários e também à Fundação